quantas pessoas adultas já você viu fazendo coisas mais bizarras do que o Miguel e não foi corrigido? Não, é verdade. A questão... Não, mas preste atenção. Hoje, no tempo de internet, mas olha só, é porque eu cresci em outro tempo, a gente não tinha muito essa questão da internet. Hoje, eu acho que ninguém passa muito despercebido, não. Hoje, tanto que tem... É porque eu tenho receio de citar nomes, mas tem uns que são caricatos, são piada. Né? A Pachorra do Pix citam assim, tem muita gente que é piada pela forma que pede oferta, pela forma que ministra as coisas. Existe. Hoje a gente está num tempo muito exposto. Isso é que faz toda a diferença. E teve até uma problemática aqui que vocês falaram sobre transmissão de culto, né? Uhum. Que eu vi, mas é interessante que esse boom de transmissão veio depois da pandemia. Muita gente não se toca que tinha realmente muitos cultos que não eram transmitidos. Assim, muitas igrejas até hoje ainda transmitem só pelo celular e tal, mas muitas, assim, é uma equipe de televisão, sabe? Muitas câmeras, tem realmente uma troca de câmeras, iluminação. É toda uma questão para transmitir hoje um culto. Então, eu não estou dizendo que eu sou a favor e nem contra, mas eu vejo pontos positivos e negativos. Isso, eu acho que a maioria das coisas, né, tem pontos positivos e pontos negativos. Mas hoje tudo é muito público, então você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, me deu um pouco de tensão a mais, porque, por exemplo, quando eu gravei, mesmo com um outro podcast, que foi com a Karina Bach, que é um podcast muito grande, mas foi gravado, entendeu? É uma coisa mais, inclusive, eu até pedi para ela tirar um trecho, assim, uma coisa, ela tirou, e tudo certo. Ele foi transmitido, assim, com 2, 3 meses depois. Tanto que no podcast da Karina, eu falo do desejo que eu tinha de ser pai. Quando o podcast veio ao ar, a minha esposa, a gente já estava divulgando que ela estava grávida. Foi, né? Então, foi uma bênção o podcast, mas agora eu tô fiquei um pouquinho mais assim, porque está sendo transmitido ao vivo. Aí, ao vivo, não dá para tirar nenhum erro, não dá para né? tirar. Aí eu fico pensando, os cultos, entendeu? Estão sendo transmitidos. Tá ali, então, o que é falado vai ser eternizado. Se foi uma besteira, se foi... Né? O pessoal compartilha também muitos memes, que eu acho engraçado, coisas que acontecem, uma coisa que cai no altar, no púlpito, uma estrutura, alguém que fez uma coisa bizarra, foi cantar e cantou bem desafinado. Essas coisas surgem, eu não acho tão mal, mas realmente nós estamos em outro tempo. E o Miguel veio estourar nesse tempo. Então, se tivesse um menino como ele há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não ia ter essa repercussão, porque não teria internet. E, na verdade, existem muitos adultos, até hoje, nos dias de hoje, que faz coisas bizarras, as semelhanças ou até mais alta do que o Miguel. Existem algumas coisas até do porque Miguel, ele imita outras pessoas. Existem algumas coisas do Miguel ali que, tipo assim, há excessos? Há. Só que existem coisas que contra fatos não há argumentos. Como, por exemplo, existem muitos portais de notícias secular e até cristão que dizem que o Miguel rasgou o laudo da mulher. Isso é uma inverdade. É uma fake news. É uma mentira. A própria mulher falou que ele escreveu o nome das doenças, das 3, que era câncer, leucemia e alguma coisa, fluxo de sangue, escreveu e um ato profético rasgou. Só que saiu nos portais de notícias, inclusive portais de notícias secular, que não tem nada a ver com a gente, entendeu? Dizendo que ele rasgou os documentos e o laudo. Só que, quando veio à tona, o pessoal não veio dizer que era fake news. Que ele não rasgou o laudo da mulher, que ele simplesmente fez um ato profético. Enfim, no Cristão Também Pensa, nós divulgamos a fala da mulher. É só ir lá olhar que tem a fala da mulher. Apesar de que para mim ficou meio complicado, porque ele disse na hora que ela estava sendo curada e ela falou claramente no vídeo que ainda estava em tratamento. E só que ela não ia abandonar o tratamento. Então, né? Aí houve uma outra problemática, talvez, mas ela nem gravou o vídeo criticando, ela gravou, foi defendendo ele, e nós divulgamos também no Cristão Também Pensa. Mas, enfim, as coisas que acontecem... Hoje em dia, infelizmente, você vê, por exemplo, a família Valadão. É uma problemática muito grande que acabou surgindo... a Lagoinha mesmo, com muitos temas, área VIP, não sei o quê. Muita coisa, ela virou debate hoje, porque agora está tudo muito público. As pessoas publicam muito as coisas. E assim, são coisas inevitáveis. O que cabe a gente é procurar, sei lá, ter um posicionamento de entender que são pessoas. Eu até vi uma das falas da Ana Paula Valadão, que ela falou assim... Meu Deus, como nós somos seres humanos. Tira Jesus, não sobra nada. Ela falou, como é bom ver a humanidade. É humano.
não eram deuses, o André, a Ana, não são deuses, são gente que briga, que tem problemas, só que tudo na família Valadão, por exemplo, buf! Agora você que não fala muito bem com seu irmão, não sei o quê, ninguém sabe, porque infelizmente não, você tem até a sorte de não ser uma pessoa pública, aí você tem os seus probleminhas internos e tal. Não dá para criticar os Valadão como se fosse uma coisa fora da terra. São irmãos, são pessoas e outra. A gente, teve até uma pessoa que falou assim, nesse caso, né? Vocês vão, mas se eles fizerem as pazes, vocês vão publicar o quê? É claro que eu vou. Eu estou orando por esse momento. E eu garanto que, além de ser uma bênção e uma ministração para todo o Brasil, vai ter pelo menos ali 1 milhão de visualizações. Meu irmão, não é questão de ser ruim, ser bom, é uma coisa que move, entendeu? Os Valadão, eles desde o Diante do Trono, 2001, aquela coisa. Quem nunca ouviu as músicas do Diante do Trono? Quem não... Tudo, se brigou, se teve qualquer coisa, assim, não sei o quê. Mas a reconciliação vai ser tremenda, eu creio. Quem precisar se quebrantar, vai se quebrantar. Quem precisar pedir perdão, vai pedir. E nós vamos divulgar, sim. Estamos muito expectativa. Eu estou já preparando a capa do vídeo. E eles aí, o que precisar resolver, vão resolver. E a gente não é contra ninguém. Né? Tem gente que... A gente quer realmente, assim... que essa situação se resolva, né, nesse caso. Mas que o que eu quero dizer, hoje as coisas tornam muito públicas, né? Por isso que eu citei esse assunto. As coisas se tornam hoje muito públicas. Eles são figuras muito públicas, eles são um exemplo de que até uma coisinha que você tem com um irmão tal, o negócio pode tomar proporções se você for uma pessoa muito famosa. É uma briga de uma família pública. Existem na Bíblia, né? Briga de família como de Abraão, relacionada aos seus filhos, Isaac e Ismael, que até hoje o Oriente Médio vive em brigas por causa dessa briga de família lá do Antigo Testamento. Pois é, né? O povo acha... E Paulo e Pedro, quando Sempre discutiu... houve. Você lembra quando Paulo e Pedro Paulo discutiu repreendeu de um Pedro. jeito na Paulo cara? repreendeu Pedro. Pedro não queria receber Paulo como apóstolo porque não acreditou na sua conversão. Entendeu? Que polêmicas. Deus deixou isso tudo registrado em público. Como é que foi isso? O profeta Natan que repreendeu Davi através de uma parábola. Entende? Está lá na Bíblia. E tá talvez, se o profeta Natan não tivesse falado, talvez, não sei, não dá para afirmar, Davi nunca tivesse se tocado. Davi talvez nunca tivesse se tocado e se arrependido. Você está entendendo? Talvez ele precisou desse profeta chegar. E que escândalo, e que coisa. E as consequências também do pecado de Davi foi um escândalo. Os filhos dele, qual foi o filho que teve até relações com as... Tamar teve... Aminon teve relação com a sua própria irmã Tamar, né? Não, abusou, isso é outra abusou. coisa. Eu falo também das consequências, assim, que as concubinas de Davi, o próprio filho teve relações, assim, ao meio-dia, uma coisa assim. Eu lembro de outras situações. Quem é perita no Antigo Testamento é minha esposa. Mas são coisas que, assim, eu acho engraçado. Ai, meu Deus, quanta polêmica, tal. Vou ler minha Bíblia. Vai encontrar muita polêmica, vai encontrar muita briga e muita treta. E o que você tem que fazer com aquilo? Absorve o que é bom, retém o que é bom e veja o que Deus colocou. Porque tudo que foi colocado na Bíblia tem um propósito. Até em Coríntios fala bem assim, o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, pessoas que morreram, nossa, tragédias sendo divulgadas. Mas é para quê? Paulo fala para a carta de Paulo aos Coríntios, para aviso nosso. Então, para aviso nosso o quê? Para que a gente olhe o que aconteceu com quem não creu. Olha o que aconteceu. Olha, de verdade, na pior das hipóteses, num vídeo assim do Cristão Também Pensa, que o Cristão Também Pensa publica uma coisa que já é pública, tá? Como eu reiterando isso. Na pior das hipóteses, você pode olhar e dizer, tá vendo o que acontece quando a pessoa se orgulha? Tá vendo o que acontece se a pessoa não vigiar? Tá vendo que até fulano, meu Deus, como eu preciso vigiar, como eu preciso ter cuidado. Olha um vacilo que a pessoa dá. A conversa de tal pessoa vazou, ele teve que vir a público falar. Meu Deus, isso é sério e eu tô aqui com as minhas coisinhas e eu tenho que... Meu Jesus, me ajuda, me dá discernimento, porque não é brincadeira, para aviso nosso. Então, às vezes, até isso. Uma coisa que acontece, uma consequência bem chata na vida de um cantor famoso aí que vacilou e fez alguma coisa e teve que vir a público se explicar, porque o Cristão Também Pensa só vai fazer a matéria quando ele vier a público. É por isso que a gente fala, por favor, vejam a diferença. Tem outros canais aí meio investigativos que
fulana foi não sei o quê. A gente nunca vai cavucar a vida pessoal da pessoa. Eu não tenho agentes em todo o Brasil para estar vasculhando ninguém. A gente só publica o que é público. Aí quando ela já vem a público falar alguma coisa, se explicar, é que a gente vai à matéria. Fulano estava sendo acusado disso, vem a público e diz isso, isso e isso. Cara, por favor... Isso está na Bíblia, né? A Bíblia é um livro tão extraordinário que Deus, ele ressalta as qualidades dos seus heróis, mas ele não oculta os defeitos e os erros, não. Você vai pegar, por exemplo, Davi, que Deus chama do homem segundo o seu coração, poderia ficar as partes mais lindas do homem segundo o coração de Deus. Só era o suficiente. Ele derrubando o gigante, ele defendendo as ovelhas do urso e do leão, as grandes batalhas que ele ganhou, o exército de pessoas improváveis que ele formou, o gigante Davi, o homem Davi, ficar só nas maravilhas, nos seus grandes feitos. Mas a Bíblia fala que esse homem que foi chamado segundo o coração de Deus foi o mesmo que pegou a mulher de um dos seus soldados, arquitetou um plano maligno, formando uma quadrilha para tirar a vida do marido da mulher, para que Israel e ele não descobrisse que o filho que ela estava carregando em seu ventre era do rei e não do marido que estava no exército guerreando, enquanto Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava tomando a mulher desse cara como a sua mulher em um ato de adultério. E escondeu isso, até o profeta chegar, escondeu isso, e sabe lá, Deus até quando ele esconderia, ou talvez sem esse confronto nunca confessasse. Você poderia pegar Sansão e deixar só os grandes feitos de Sansão, que foi separado desde o ventre para ser nazireu, não passou navalha em seu cabelo, não foi dado ao vinho. Um homem extraordinário que poderia ficar na história só de alguém que derruba 1000 homens com uma queixada de jumento. Um herói do seu povo, um libertador do seu povo. Mas não, se deixou levar por um encanto de uma mulher que acabou entregando o seu segredo e se tornando um fracasso mediante os seus opressores e os seus inimigos. E o que a gente que lê a Bíblia, esses atos tão escandalosos que Deus não escondeu de ninguém, dos grandes, que ele tá nos Heróis da Fé. Tá. Né? No rol de Heróis da Fé de Hebreus 11, não é? Hebreus 11. Tá vendo? O cristão também pensa. Por que isso está registrado? Por quê? É isso que a gente tem que olhar. Gente, isso tudo está registrado. Tanto para aviso nosso, para a gente ter cuidado, como também para a gente achar que... Assim, para a gente não perder a esperança de, às vezes, pensar assim, poxa, não tem jeito para mim. Porque olha o que eu já fiz. Olha o que eu fui capaz de fazer. Porque você vê, Davi teve esse caso todo depois de ser ungido, depois de derrubar o gigante. Então, depois de muitas coisas maravilhosas, não foi antes, não foi uma vida de pecado que ele teve antigamente. Então, nisso, eu acredito que até a esperança para uma pessoa que, sei lá, ministra no altar, mas tem um deslize, dela olhar e dizer, eu vou sofrer as consequências que eu precisar sofrer. Veja aqui Davi. Veja aqui Sansão, né? Que acabou morrendo, mas cumpriu seu propósito, mas não seria assim que ele cumpriria o propósito se não tivesse brincando com o pecado. Tá aí, poxa, não posso brincar com o pecado. Tá esses avisos, mas também para você dizer assim, tem esperança para mim. E aí você, como é que Davi agiu? Ele fez tudo isso, mas quando foi confrontado pelo profeta, se humilhou, se quebrantou, confessou seu pecado, não ficou preocupado com a sua fama, reputação. Com a sua reputação. Não, deixa eu deixar aqui tudo escondido. Ele não queria perder a presença. Então, eu acho que isso tem que ficar... Nossa, que escândalo, né? Mas que escândalo que você pode extrair tantas lições, né? Agora, repito, por favor. Eu tenho que ficar repetindo, porque às vezes uma pessoa entra, depois sai, não vê o podcast todo. O cristão também pensa... eu estou falando aqui da seriedade, mas repetindo, é um trabalho... É um portal de notícias, o nosso nicho é o cristão, mas é um portal de notícias, é um trabalho, é uma empresa, tem CNPJ, bota, cristão também pensa em CNPJ, tem lá o CNPJ, o cristão também pensa, é uma empresa já há quase 3 anos, é uma coisa que, tipo, o que acontece? Você quer edificação, vai ler tua Bíblia, vai ouvir pregação, mas esteja inteirado, a gente não pode estar alienado do que está à nossa volta. Jesus, até quando ele pregava, ele usava situações e coisas que aconteciam à sua volta para fazer com que a mensagem fosse mais acessível. Ou seja, a gente tem que estar ligado, não é na vida dos outros, mas
aquilo que é público, aquilo de pessoas públicas, você olhar assim, poxa, podemos tirar uma grande lição desse acontecimento aqui. Podemos tirar uma grande lição desse acontecimento aqui. Poxa, então se intera um pouco e desenvolva um posicionamento bíblico e firme e ministre isso às outras pessoas. Examine de tudo e retenha o que é bom. Exato, certo? exato. Mas aqui para nós, Alexandre, você trabalha com Portal de Notícia, que é um site, que é uma plataforma de informações. Não é fofoca, como você disse, mas é um canal que compartilha informações, certo? Certo. Veio a informação, veio a pública e você compartilha isso. Mas aqui para nós, uma coisa que o crente é bíblico, a Bíblia é contra isso aqui, mas uma coisa que o crente, eu acho, não pode reclamar, que se torna hipocrisia, é sobre a fofoca. Eu nunca vi um crente que, por mais que diga, eu não gosto de fofoca, não fazer ou não gostar de ouvir fofoca. Eu conheço muita gente, mas muita gente. Já viajei e viajo muitos lugares. Até quem fala, eu não suporto fofoca, em algum momento, ou ele está ouvindo, ou ele está fofocando. Mas deixa eu te trazer uma outra coisa. Não, eu acho bom conversar, só para acrescentar essa perfeição. Seja sincero. Não, foi um pensamento muito bom, mas eu quero trazer luz a um versículo da Bíblia que é muito citado, que é Mateus 7, né? Que está lá, o não julgueis. Viu? Lá em Mateus 7. O cristão também pensa. Mas, entenda uma coisa. A Bíblia, quando está lá, leia o restante do versículo, leia o contexto dos versículos ali em Mateus 7. Uma coisa muito impressionante que eu vejo muito, Pastor Fábio. Não é só que a pessoa, ela faz em outro momento aquilo que ela está criticando. Ela está fazendo muitas vezes no exato momento. Preste atenção, acompanha. Cristão também pensa, vamos lá, vamos usar cérebro. Se tem um vídeo lá no canal, aí tem uma fala de um pastor aí que gosta de fazer alguns comentários e tal, preste atenção. Se você chega lá no vídeo e comenta bem assim, esse pastor só se mete na vida dos outros, ele tinha que cuidar da vida dele e pregar a palavra. Que já vimos muitos desses comentários, né? Não é nem direcionado ao Cristão Também Pensa, mas à pessoa que está ali, tendo voz ali no Cristão Também Pensa. Vamos lá. Preste atenção. Por amor a você, eu estou falando aqui, eu espero que muita gente entenda isso. Você percebe que você está se intrometendo na vida de outra pessoa naquela hora. Porque o que você está fazendo? Você diz, ele só se intromete. Você está, no exato momento, quando você fala, você está se intrometendo na vida dele. Você está se intrometendo na vida dele. Ele tem que parar de julgar. Ele é muito julgador. Você acabou de emitir um juízo sobre ele. Então, Mateus 7 escrito na tua testa. Mateus 7 escrito na tua testa. É ver o cisco no olho do outro quando tem uma trave no teu. O que isso para mim revela? O que isso para mim traz? É quando você vai corrigir o outro e no exato momento que você corrige, você não percebe que você está em falta naquilo. Então, assim, de verdade, se você acha que um pastor se intromete muito na vida dos outros, seja coerente com o seu posicionamento, fique quieto, nem comente e nem o escute. Essa é a forma de você encarar a mensagem de ele está se intrometendo na vida dos outros e não é certo estar se intrometendo na vida dos outros. Não se intrometa. Não se intrometa. Então, em nome de Jesus, que você comece a se enxergar. Porque tem muita... Eu gostei muito do teu posicionamento, mas eu ainda fico com receio de alguém entender assim. Ah, você também gosta de uma fofoquinha. Não é isso. Mas não gosta, não? O que eu quero dizer é que não é só questão assim, em outro momento. Não é só em outro momento. O que eu quero dizer é que as pessoas corrigem outras ou querem corrigir outras quando elas estão em falta naquele exato momento. Elas estão se intrometendo na vida da pessoa que ela diz que está se intrometendo na vida dos outros. Ou não. Ela está falando da vida de outra pessoa que nem a conhece. E outra, ela está dizendo que ele é um juiz e quer ser melhor do que os outros. Você está acabando de julgá-lo e se achar melhor do que ele. Então, assim, eu sei que essa
palavra é tão simples, né? Na minha cabeça, qualquer cristão. Mas, como infelizmente nem todos os cristãos assim usam assim toda a capacidade que Deus lhe deu cognitiva, então eu estou tentando refletir junto com você para que você absorva essa verdade e seja coerente com aquilo que você acredita. Se você acha que, por exemplo, o pastor Flávio Amaral se mete muito na vida dos outros, não vá lá nos comentários se meter na vida dele e no mistério dele dizendo isso. Fique quieto e viva a sua vida em paz. Coerente e coerente com aquilo que você acha. Não, ele está se metendo na vida dos outros, então eu acredito que ele se mete, então eu não vou me meter. Ou seja, coerente e comenta sobre o assunto que está relacionado, que ele está falando, o assunto que está em pauta. Às vezes as pessoas deixam de comentar sobre o assunto que está em pauta para comentar da pessoa. Exato. Ou seja, ele não quer fazer parte do assunto que está sendo colocado em pauta, porque às vezes está falando especificamente de alguém, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo juízos de valores de quem está comentando sobre o assunto. Agora também, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que, assim, não julgueis, eu não sou desse evangelho, não. Está repreendido. Na minha cabeça, você pode julgar sim, a Bíblia não fala que não devemos julgar. Julgar segundo a reta justiça. Julgar segundo a reta justiça. O que a Bíblia condena é o julgamento com hipocrisia. E muita gente, infelizmente, nos comentários está julgando com hipocrisia. Né? Os que lhe julgam que são julgadores. Mas eu acredito sim que a gente... Agora, como eu disse, eu acredito que a reta justiça, além de estar baseada na palavra, que é o parâmetro da gente, a reta justiça, você dá tempo. Por mais que eu esteja muito inteirado em muita coisa que está acontecendo, e olha, eu sou inteirado de coisas que eu não publico no canal. Sou muito inteirado em muita coisa que acontece nos bastidores. Para que eu imita um fulano, só Jesus. Fulano, demora. Eu me lembro que teve um cantor que ele foi lá na minha cidade antes do segundo turno das eleições. Ele foi cantar num show da prefeitura. Eu, trabalhando, fui lá cobrir o evento. Não era nem com o Cristão Também Pensa. Eu passei muito tempo também fazendo reportagens. Né? Inclusive, o irmão da minha esposa, ele é cameraman. Então, a gente trabalhava muito juntos para sites. Então, a gente ia, por exemplo, a gente tinha um site... Né? A gente ia lá fazer uma cobertura e tinha um outro site que a gente também prestava serviço, então a gente estava muito junto nessas reportagens. Nesse dia a gente estava junto para cobrir esse evento cristão, não tinha nada a ver com o Cristão Também Pensa, era sobre um outro canal, portal de notícias. E a gente juntos ali, né? vamos, tal. Aí, enfim, a minha esposa falou, amor, esse cara não é crente, muito crente não. Porque a vida dele... Ele é de uma geração que, na época, as pessoas não sabiam de nada. A pessoa estava no terceiro casamento e o povo lá, cantando a musiquinha dele. Eu quase cantava um trecho. Meu Deus do céu. Estava lá cantando a música dele. Balançando... eu não estou falando, não estou citando o nome de ninguém. Não, mas não estou citando. Pelo movimento da mão... Eu fui no ritmo, mas eu não estou citando ninguém... Né? É que tem vários que tá cantando essa música, né? Aí a pessoa tá ali cantando a música do fulano, não sabe que ele já tá no terceiro, quarto casamento, que a vida não sei o quê, que gosta de uma macumba e tal. Aí eu vou lá e o que eu vejo nele? Eu só via que ele curtia postagens de um grande herege. Ele não publicava. Antes, o pessoal publicava muito paisagem. Eu desconfio de gente que só publica paisagem, tá? Desculpa. Porque eu já vi tanta gente que só publica paisagem, aí depois o Satanás se manifesta, que, enfim. Mas só publicava paisagens. Só paisagens, umas frases assim motivacionais. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que viver, tô aqui. Mas, enfim, só publica paisagem. Ele publicava só paisagem. Mas quando foi no segundo turno das eleições, ali estava na beirinha, ele começou a manifestar os pensamentos dele. E ele estava ali num show cristão e todo mundo cantando a musiquinha dele. Eu, inteirado das coisas, via que ele curtia algumas coisas, mas eu ficava... Será que fulano é do demônio? Não é possível. Aí ficava tal, vendo. Enfim, quando foi no segundo turno das eleições, bem próximo, ele começou a manifestar todas as ideias que ele tinha. Não é? E interessante, ele já tinha participado de um podcast muito famoso no secular, 2 anos antes, onde ele já falava muitas coisas loucas. Ele falava que não cria na Bíblia como palavra de Deus toda. Ele falava de um monte de questões, até homoafetivas, etc. Eu não posso realmente entrar em detalhes, mas ele já falou publicamente. E eu, até inteirado das coisas, nem sabia. Estava lá, achei o show máximo. O que eu fiz? Depois que isso veio à tona, poucos dias depois dessa transmissão. No Cristão Também Pensa, porque ali eu fui por outro site, né?
Não tem no Cristão Também Pensa eu entrevistando esse cantor. Depois, eu peguei o corte desse podcast grande, enorme, no secular, que libera os cortes, e coloquei tudo que esse cara falou. Aí deixa sozinho. Daí foi ladeira abaixo. Eu não estou dizendo que foi o Cristão Também Pensa, tá? Que promoveu tudo isso. Porque eu acredito que as coisas vão de várias frentes. Deus vai permitindo de várias frentes. Mas o Cristão Também Pensa, eu não posso negar que cooperou nesse sentido de trazer. E tanto que é interessante que esse cantor, pastor também, né? Porque se tem até uma igreja, fica na tua, pastor. Fábio, pelo amor de Deus, eu tô falando sério, viu? Eu não sei qual igreja ele tá, não. Não sabe nada. Mas ele é pastor, né? Também e tal. Eu não quero problema pra mim mais. Sou, né? Pastor Fábio. Em nome de Jesus, Pastor Fábio. Olha, eu não tô eu não falando sou o nome nada. da igreja, não. Mas eu não sei de nada, não sei de nada, não sei de nada. Mas enfim. Tem alguma coisa a ver com o sul. Pastor Fábio, pelo amor de Deus, olha, eu não disse nada, viu? Eu não disse nada, mas enfim. Uma coisa eu achei interessante, apesar de tudo, nesse cantor. Esse cantor já discerniram aqui nos comentários. Não, quem já. é que tá discernindo, gente? Para. Discerniram tudo aí nos comentários eu não tô já. vendo nada, eu não não acredito, continua não. falando, Não é discerniram possível. já. Não acredito. Chegaram à conclusão ali nos comentários. Enfim, eu não disse nada, tá certo? Vocês que estão espertos demais estão assistindo. Olha, estão assistindo muito Cristiano Também Pensa, mas assim, eu botei o podcast, os cortes, para que o povo tivesse ciência do que é fato. Tanto que interessante que eu posso falar, e uma coisa que eu posso até dizer que admirei nesse cantor. Por exemplo, ele nunca entrou com um processo contra o Cristiano Também Pensa. Nunca. Sabe por quê? Porque a gente não fez nada a não ser divulgar o que ele falou. Eu acho que ele achou até bom, no sentido de dizer, estava cansado de estar ali no meio de coisas que eu não acredito. Eu não acredito que o evangelho é isso. Eu não acredito que é desse jeito. Eu não penso dessa forma. Já há tempos eu tenho isso na minha cabeça e não sei o quê. Eu gosto de sentar aos pés desse grande herege aqui, falava o nome lá. E eu acho que ele até gostou. Que eu não tenho como herege, eu tenho como uma pessoa que se perdeu em sua própria sabedoria. Mas continua. Mas tu já sabe de quando... Tu para com esse negócio. Você tá falando Caio Fábio, né? Eu não tenho como grande herege, eu tenho como alguém que se perdeu em sua própria sabedoria. Eu preciso né? mandar umas mensagens aqui pro meu advogado para saber se tá tudo bem. Porque, olha, eu não... Pode continuar. Mas assim, eu até brinco assim, falo umas coisas assim para sintetizar, para ser mais firme, assim, dizer fulano do demônio, fulano tal, mas assim, por favor, gente, eu tô falando também isso no sentido assim, de uma maneira muito assim, porque eu tô já muito à vontade. É estranho pensar que tem um monte de gente que tá assistindo ou que vai assistir isso, sendo que eu tô só com vocês, com o pessoal aqui, mas assim... Aqui no podcast, eu deixo o pessoal falar tanto, irmão. Tanto. Aí você tá deixando muito eu falar e tá... Que o pessoal acaba falando até o que não deve, né? Mas fica à vontade, mas irmão. eu não quero... Eu não interrompo meus convidados, não ataco meus convidados. Mas... Eu deixo os meus convidados muito à vontade. Mas... Então o senhor já falou do Kleber Lucas, já falou do Caio Fábio. Não vou... Aí voltando, só pra concluir... eu falo assim para dar um alerta, mas assim, desculpa até falar assim dessa maneira, deixa eu me ponderar mais um pouquinho. Eu quero dizer assim, são pessoas que estão com ideologias muito diferentes da que a gente crê biblicamente, tá bom? Então eles estão com ideologias muito diferentes, então eu não creio, eu creio que são doutrinas de demônios que eles estão seguindo, mas eu não estou atacando ninguém, eu também não citei o nome de ninguém, foi o pastor Fábio que citou. Mas são eles? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas assim, eu fiz juiz de valores dessas... Você está assistindo muito o Cristiano Também Pensa. Pra estar ligado dessa forma. Então, antes de eu falar, você já tá... Jesus Cristo, o povo dos comentários tá sabendo não, assim, demais as coisas não. Sabendo, foi o pessoal aqui dos comentários. Não, é você que tá... Elisete, eu confesso, viu? Eu confesso. Mas... Eu gosto de fofoca de vez em quando. Não. Tu não gosta não, Alexandre? Não, de mas olha... Tu gosta ou não gosta de fofoca? Deus abençoe cada pessoa que tá seguindo aí doutrinas de demônios. Eu creio que vocês podem chegar a se arrepender. Algumas pessoas passaram uma linha que eu não sei se tem em volta, mas todas as pessoas, entendeu? O que eu falei do grande herege, eu também não citei nome de ninguém, mas de qualquer forma, realmente é uma pessoa que eu não aconselho para ninguém, que eu falo realmente, não escuta essa pessoa, porque realmente são ensinamentos muito loucos, e talvez encaixa melhor a frase que o pastor Fábio usou, que se perdeu na própria sabedoria, e aí começou com ideias loucas, né? Vocês estão vendo que eu estou evitando processo. Nem o cantor, nem o pastor tu indica as pessoas ouvirem?
Nem o cantor e nem o pastor você indica para as pessoas ouvirem? Não, eu tô falando desses. Eu não indico, desculpa, eu acho que eu não sei se eu Desse cantor especificamente? Desse cantor que eu citei, dessa pessoa que Mas ele tem umas músicas aos pés. top, na antiga, que... Casa de Davi, casa de oração. Já ouviu essa? Isso é muito forte, meu irmão. Meu Deus. Eu ando com meu Deus na rua. Ele é um poeta, velho. Eu preciso... Quando chego em casa, ele Para, está comigo. Tem outra também que tocou muito. Firme, meu Deus, está o meu coração. Deus abençoe Você nunca... o cantor, esse cantor aí. Deus abençoe. Você nunca foi tocado por essas canções, não? Sim, eu amava. Agora eu estou falando de quem você está falando, nesse sentido dessa música. A música que eu mais amava era o Deus Cuida de Mim. Deus cuida de mim. Eu amava. Só que hoje em dia eu não consigo muito, porque vem muito a imagem da pessoa na minha cabeça, assim, tipo, é como se a música fosse dela. Aí eu vejo, já que se eu quiser declarar isso, eu declaro com outras músicas, de outras pessoas que ainda estão... Eu consigo separar, eu acho muito bacana, eu te admiro. Até lá na igreja tem uma pequena discussão, assim, por exemplo, tem eu sou um dos líderes do Ministério do Louvor da igreja. E tem músicas que eu não gosto. Mas eu já aprendi. Eu aprendi que realmente sou eu que misturo muito as coisas. Eu me coloco. Mas também eu não permito, porque eu digo, eu não vou cantar. Então aproveitem para cantar tal música quando eu não estiver. Aí vocês cantam à vontade. É porque eu não consigo, porque realmente a cara da pessoa... É porque eu sou acostumado com aquele pessoal que canta o que vive, assim, tipo, que é o próprio autor das músicas. Inclusive, esse cantor que você citou agora, que não necessariamente era o que eu estava conversando, porque eu não citei o nome de ninguém. Você já ouviu Eu Vou Deixar na Cruz? Já ouviu? O pastor Fábio. Aquela canção lá é maravilhosa demais. Como é que tá o teu jurídico? Não, mas isso aqui não dá processo, porque eu vou deixar... Eu tô falando que eu gosto. Não, mas... Não, pronto. Eu também gosto, amo a música Deus Cuida de Mim, só que realmente hoje eu não... E assim, eu consigo separar, por exemplo... Não, bacana, admiro isso. Você citou aqui um camarada que ele veio aqui no podcast e ele deu lições extraordinárias. Olha, eu não sei de quem você tá falando, citou, eu quero continuar. Você trouxe sobre os 18 anos lá e tal. Você citou, ele veio aqui. Ele veio aqui? Veio. Rapaz, e eu vou te falar um negócio. Ô, gente... Ele veio aqui e eu vou te falar um negócio. O camarada aqui, trouxe um estudo sobre profeta, falsas profecias. Ele tem um ensino muito sensacional. bom. Eu, por exemplo, consigo separar ele do estudo que ele deu aqui. Não, olha, e eu absolvo o estudo, mas... Não, mas deixa eu te falar. Incrível, com pregação, eu consigo Tu tá falando quem é? Gente, não não tava aparecendo ele, não. Gente, o pastor Fábio, me ajuda, eu não quero saber de processo. Não, mas tem... Ele veio aqui, assim, e eu consigo separar o cara que cometeu o ato do que ele falou. Eu acho engraçado então, assim, eu posso seguir o que ele fala e não seguir o que ele faz. Engraçado, com pregação de um ensino que a pessoa deu antigamente e tal, eu consigo mais separar. A música é porque talvez eu esteja achando que eu tô promovendo aquela pessoa. Porque é como se fosse assim, presta atenção, a pregação... Ela tá realmente, para mim, bem destoada de quem é a pessoa. E aí você tem aquela verdade que ela falou, verdade é verdade na boca de seja lá quem for. Verdade é verdade. Se ela falou uma verdade, amém. Só que a música, ela é a cara da pessoa. Tanto que o cantor, ele ganha até royalties com aquilo, quando aquilo é escutado no Spotify, quando aquilo é escutado no YouTube. Então, para mim, isso é promover. Você canta na igreja uma música de um cantor que hoje não pisa em nenhuma igreja, porque não vai ser convidado em nenhuma igreja. Na minha cabeça, você está fazendo um novo convertido dizer, que música linda, quem é o cantor? E para mim, eu tenho a sensação de que essas pessoas, se elas estão fora, elas estão levando tudo que elas trouxeram. Na minha cabeça, mas eu não estou dizendo que é o certo. Até porque é um sentimento que eu tenho, de eu estar dando fama para aquela pessoa e de estar promovendo algo que é impressão digital dela. Porque tem um desses cantores, que pelo amor de Deus não cite o nome, que ele era muito intérprete, ele não era o autor, mas, não foi ele que compôs, mas a música é a cara daquele cantor. Então é a música do fulano. Então eu, particularmente, não me consigo, na minha cabeça, assimilar de estar cantando músicas de pessoas que hoje não estão na igreja, e hoje cospem na igreja, e hoje ridicularizam a igreja. Para mim, a igreja, ela tá dando fama, ela tá dando uma coisa positiva quando ela canta as músicas desse cantor. Já
Pregação, palavra, a pessoa está pregando a Bíblia, você ouvir uma pregação hoje uma pessoa que está desviada, não importa, aquilo te abençoou naquela época, amém. Agora, eu acho também estranho você estar pesquisando hoje em dia, de algumas pessoas que hoje já não estão dando fruto, aí você pega uma pregação antiga dela. Tem tanta pregação atual de gente que está dando fruto, é melhor a gente até apoiar essas pessoas. Mas se a pregação é a palavra de Deus, não, mas também se renova a cada manhã, né? Não, mas não é nova sempre, nem se renova, ela não fica velha em nenhum momento, ela é sempre nova e não há então, erro. tu hoje não ouviria uma canção do Davi Passamani de jeito nenhum. Ai, meu Deus, eu queria conversar com o meu advogado. Mas, assim, não. Não ouviria? De maneira alguma. Nem a casa? Engraçado que essa música pode chegar, mas é como ele não era tão famoso. Sinceramente, ele não é famoso. Ele já era famoso bem antes eu disso, sei, né? mas ele para mim, eu não tenho tanto a cabeça, ele na minha cabeça, porque... Meu Deus, eu espero que isso não me gere problemas. Mas eu não tenho tanto ele na minha cabeça porque eu vejo tantas pessoas cantando as músicas dele. É como se hoje em dia a gente tá vivendo um fenômeno. Eu não sei vocês, eu sou inteirado na música. Eu sou um dos líderes de louvor da igreja. Eu não sei muitas vezes de quem é a música. Eu não sei se você já... verdade. Tipo, a música é famosa, cara. Eu não sei quem é o cantor daquela música. Eu conheço a música. E eu conheço aquela música na voz de um homem, de uma mulher. Eu não sei mais de quem é o dono daquela música. Antes, não. Antes você pegava o CD da Fernanda Brum, as músicas que ela escreveu, um encarte. Essa música é dela. E esse cantor que você citou, ele é dessa geração. Então, pra mim, impregnou demais. Né? Apesar de que também até gente secular tá cantando, por exemplo, Deus Cuida de Mim.